Bom dia a todas e a todos. É uma alegria enorme estar aqui nesse evento hoje, mediando essa mesa, com pessoas tão queridas. E queria parabenizar minha colega e amiga Vanessa Reis pela coordenação científica desse evento, um evento sobre direito dos desastres, governança, prevenção e regulação, com uma programação científica muito interessante, muito bacana, e não posso deixar aqui de registrar, composta 100% por mulheres, né? Então, para a gente já iniciar, né, a nossa manhã de debates, na nossa primeira mesa do dia, que fala sobre medidas para a prevenção de desastres, eu vou dar a palavra também à minha colega, Patrícia Batista, que vai falar sobre a digitalização da administração pública e o uso da IA como ferramenta para a prevenção. Obrigada. Bom dia, obrigada, Fernanda. É uma alegria estar aqui. Eu vou agradecer primeiro a Carol Fidalgo, que me fez esse convite inicialmente, e que é a presidente da Comissão de Mulheres do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro. Então, é uma alegria. Carol foi minha aluna na graduação há mais tempo do que eu e ela gostaríamos de confessar, né? E eu orientei o TCC da Carol e depois a dissertação de mestrado e eu costumo dizer que uma coisa boa dessa rotina acadêmica é porque a gente cria laços, né? Que eles vão ficando, é uma relação de pessoas. Eu tive uma orientanda e hoje eu tenho uma amiga, né? Que é uma alegria enorme, assim, eu ter acompanhado a trajetória da Carol esses anos todos, e tem a ver com o que eu quero começar falando. Eu vou pedir uma licença poética para romper, em primeiro lugar, com o tema duro que eu tenho que falar depois, mas não quero perder a ocasião. Eu escrevi ano passado, um colega do Sul me pediu. Ele estava organizando uma obra em homenagem aos administrativistas brasileiros. Você já viu essa obra? Vocês já viram, né? A obra do... Ele lançou lá em BH agora, no Congresso do IDARTE, sobre a obra e vida dos administrativistas. É um negócio assim o nome. E ele me convidou para escrever um artigo em homenagem... Eram vários administrativistas, dentre eles 2 mulheres. A professora Odete Medawar e a professora Maria Silvia de Pietro. Se eu não estou enganada, não tem outra mulher. Eu soube depois que ele chegou a convidar um outro colega para escrever sobre uma professora baiana, mas o colega não estava em condição e acabou não entrando a professora Alice, mas ele disse que tem intenção de fazer um segundo volume, digamos assim, com outros administrativistas. E ele, então, me pediu para escrever o artigo em homenagem à professora Odete, que foi minha orientadora no doutorado. E também é isso, é uma pessoa por quem eu tenho um enorme carinho, né, uma enorme gratidão pelo que ela me acompanhou durante aquela trajetória. Só que quando eu estava escrevendo, eu escrevi em parceria com o Leonardo Antum. Mas quando eu estava escrevendo, eu falei assim, isso só faz sentido para mim se eu aproveitar para dar uma olhadinha na história das mulheres no direito administrativo. E aí eu escrevi o primeiro capítulo do artigo, eu dei o nome de As Bandeirantes do Direito Administrativo Brasileiro. E eu me permiti fazer, e eu que escrevi mesmo, né? Eu sempre digo, quem já foi meu coautor sabe, eu divido os artigos e a gente divide os capítulos, e esse eu escrevi. E eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa pesquisa? Né? Aí eu tive a seguinte ideia. A RDA, que é a Revista de Direito Administrativo, que é editada pela FGV, ela tem todos os números digitalizados. Isso eu já sabia. Então, todos, do número 1. E ela começou a ser editada em 1945, se eu não estou enganada. Né? É isso aqui. Ela é publicada ininterruptamente desde 1945. Então, são aí 80 anos, né, de publicação dessa revista. E assim, você pode dizer assim, é a principal, eu não sei dizer, mas não tenho a menor dúvida de que é uma das principais e uma das mais reputadas. Aí eu falei, bom, eu vou começar por aí. Aí eu fui, um a um,
abrindo um a um dos volumes, para descobrir quando é que a primeira mulher tinha sido publicada. Até eu me espantei, gente. Até eu me espantei. A primeira mulher foi publicada em 1976. A revista já era publicada há 30 anos, praticamente. Mais 30, 45, 76. A revista era publicada há 31 anos, quando saiu publicado o primeiro texto de uma mulher. E era um artigo doutrinário? Não, artigo doutrinário ainda levou mais tempo. Né? Era olha só, em 1976, o volume 126, na seção Notas e Comentários, que fica onde? A última da revista. A última da revista, localizada no final da publicação, trouxe a público um trabalho sobre fundações de autoria da professora baiana Alice Gonzalez Borges, apresentado no primeiro simpósio jurídico de procuradores do Estado da Bahia, em agosto de 76. Nos anos seguintes, ainda se contavam nos dedos os textos de autoria de mulheres publicados na RDA. E aí eu listo os poucos que saíram em 77, 78. Na RDA, foi apenas em 1981, no volume 145, ou seja, a revista já era publicada há quase 40 anos. O que um texto de autoria feminina deixou os fundos da revista para passar à seção doutrina, que abre a publicação. Essa primazia coube ao artigo da professora Lúcia Vale Figueiredo. Eu escrevi aqui: as mulheres levaram 36 anos para alcançar o status de doutrinadoras na RDA. E aí eu fui, né? Eu não acabei, eu não parei mesmo. Eu fui até assim, não fui até o final, porque eu fui publicada pela primeira vez nos anos 2000. Então, tem 25 anos que a RDA publicou um artigo meu. Então, eu não ia até lá, eu não ia chegar até mim. Eu achava que nos anos 90 tinha mais coisa. De fato, a partir dos anos 90, você começa a ter mais frequência. Mas até os anos 80, isso era muito pouco frequente. E aí, eu falei assim, só para comprovar a tese, eu explico numa notazinha que isso não é um estudo empírico abalizado, no sentido que é uma amostra limitada. Mas eu resolvi, pelo menos, escolher a segunda amostra, que também é uma revista publicada antiga e que também tem todos os exemplares online. Porque essas eram as condições da minha pesquisa. Eu não tinha como fazer uma pesquisa. Essas eram as condições da minha pesquisa. E a outra revista que eu fiz essa pesquisa foi exatamente a nossa aqui, a revista da Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a nossa revista é publicada há 70 anos, desde 1955, tá? Então, é uma revista bastante antiga, publicada ininterruptamente, né? E nessa revista, só em 1977, no volume 31, 22 anos depois do primeiro número, ocorre a publicação do primeiro artigo de autoria feminina, que é uma tese de uma ex-estagiária da PGE, olha que legal, uma tese de uma ex-estagiária da PGE, que também tinha sido publicada no mesmo ano na RDA. Essa tese foi premiada num congresso de BDA. Então, ela foi publicada tanto na RDA como na revista da PGE de 1977. Aí eu escrevo, o mais frequente era encontrar volumes inteiros, sem nenhum texto de autoria feminina. A presença de textos de autoras mulheres na revista da PGE apenas se torna mais comum a partir dos anos 90 e corriqueira mesmo só no século XXI. E aí, assim, eu vou me permitir ler um último parágrafo aqui do meu texto é muito pouco ambicioso, tá? Mas eu quis aproveitar a ocasião de homenagear a professora Odete para fazer e aí diz assim: o que as primeiras publicações de administrativistas mulheres revelam é que a entrada delas no mundo do direito administrativo, em grande parte, se deu pela via das carreiras jurídicas públicas. Tendo ingressado no serviço público, em sua maioria por concurso público, as então novas gerações de procuradoras, juízas, auditoras e outras integrantes da alta burocracia estatal viram-se compelidas, como seus colegas homens, a lidar com temas de direito administrativo para resolver os problemas cotidianos da administração pública. As novas publicistas, e aqui eu pego um termo emprestado do Carlos Arissunes, que usa isso
no direito administrativo paracético. Com o destaque alcançado na burocracia estatal, avançaram também para a academia jurídica. Daí para a docência foi um caminho natural, tantas vezes antes trilhado por seus pares homens, que não se fez sem desafios e obstáculos. Mais de um século depois, as mulheres chegaram ao direito administrativo e, embora não tenham sido muitas no início, foram ocupando espaços e abriram as portas para a geração seguinte de administrativistas mulheres que hoje se multiplicam. E aí, Carol, só para voltar e fazer um link com você, eu não tratei aqui, eu acho que talvez, eu não me lembro se eu coloquei em nota, porque eu pensei, mas não me lembro se escrevi de fato, é que as mulheres chegaram na advocacia do direito administrativo só nos anos 2000. Por quê? Porque aí abriu-se um mercado com as privatizações no final dos anos 90, abriu-se um mercado, um espaço que as mulheres ocuparam primeiro no serviço público, passaram um pouco a academia e na advocacia elas chegaram depois, porque é sempre um lugar mais desafiador. É sempre um lugar mais desafiador. Então, no fundo, Carol, você está entre as desbravadoras desse troço. Pelo tempo que você tem nisso, né? E aí, só para, de novo, porque eu acho que um evento como esse é um lugar para que a gente tem, talvez pouca plateia responsiva eu teria para esse aqui, que não fosse aqui. Escrevendo esse artigo, e eu, na verdade, assim, isso aqui foi um capítulo de um artigo que está publicado agora, que saiu agora nesse livro, que eu escrevi ano passado. Aí eu falei, poxa, esse treco vai ter pouca visibilidade perdida no meio desse artigo aí. Aí me pediram um artigo para um livro de alunos da faculdade. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou pegar isso aqui, dar uma olhada de novo e vou mandar, é um texto de 2, 3 páginas, e vou mandar para essa revista de alunos da faculdade, porque eu acho que também tem um lugar. E aí eu fui dar uma refrescada. Aí achei, gente, um artigo que foi publicado em fevereiro desse ano, chama As Mulheres Pioneiras no Direito no Brasil. Está publicado na Revista de Estudos Institucionais da UFRJ. Tá? É um artigo, um rapaz, eu não conheço, Gunter Ext, é um autor brasileiro, que o texto é sobre mulheres no Brasil, eu acho, mas eu também posso garantir que eu não conheço. E esse artigo, eu falei, que legal, eu li. Incluí, inclusive, a referência e tal. Ele não é sobre mulheres do direito administrativo, ele é sobre mulheres no direito do Brasil no geral. Mas é um texto muito legal. Assim, parece uma pesquisa muito séria. E a gente, ele diz, procura sistematizar dados sobre as trajetórias até o momento conhecidas, porque até ter dado não é fácil, tá? Entre o final do século XIX e a década de 70. E aí ele narra todos os obstáculos que as primeiras mulheres no direito tiveram no Brasil. Em tudo, na advocacia, no concurso, o que foi dito, o que foi publicado, né? Porque, inclusive, publicaram-se artigos de homens dizendo que o lugar das mulheres não era aquele. Isso tem que ter, ele narra texto, artigos de jornal, dizendo, olha, não é o papel para a mulher, isso não é para a mulher. É muito legal, eu também estou trazendo esse artigo porque eu me deparei com ele pesquisando e achei um texto muito, muito bem feito, muito informativo e muito impactante, né? Porque, no fundo, para a minha geração, esse assunto já não se pôs tanto do mesmo jeito, porque, no fundo, eu já acreditava que aquele era o meu lugar. Né? Mas isso a gente deve às gerações que vieram atrás, que tiveram que batalhar por aquele lugar. Né? Quem vem depois vai sempre naturalizando o lugar, né? Porque já vê alguém lá e já vê que aquele lugar, de alguma forma, é o seu. Né? Então, eu não queria deixar de compartilhar com vocês esses assuntos, porque, enfim, eu acho que, como eu disse, acho que em nenhum outro lugar eu teria uma plateia tão responsiva a esse compartilhamento. E aí, enfim, passo eu agora para o meu tema duro, né? Que, na verdade, vocês escolheram um tema muito duro para esse congresso, né? Assim, né? O povo da tragédia, né? O direito administrativo da tragédia. Mas não precisa ser assim, né? E aí,
a Carol, quando me disse o assunto e me propôs, a gente tem esses temas, eu propus um contratema que era o meu, que é esse. Por quê? Porque eu estou estudando no meu pós-doutorado essas questões de digitalização, datificação e tudo isso que está muito na moda hoje, mas que eu estou muito satisfeita de estar pesquisando, de estar lendo e tal. Tem muita coisa interessante acontecendo e muito potencial transformador. Mas aí eu fui dar uma pesquisada, juro para vocês, gente, fui dar uma pesquisada no tema para ver o que tinha publicado de tecnologia e desastres, informatização, digitalização e desastres. Não é que eu achei coisa para chuchu, eu fiquei chocada. Mas aí, olha que legal, eu achei até uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, olha. Aqui, choques externos e agenda governamental, um estudo sobre desastres naturais, inteligência artificial e políticas públicas. Achei um estudo do IPEA, tecnologias auxiliam na gestão de riscos de desastres hidrológicos. No fundo, tem muita gente estudando isso por aí, pelo visto. Tem muita gente. Agora, nada do direito, tá? O que eu achei, no fundo, todo o material que eu achei não é jurídico. O que mostra para mim que o direito entra aí, não vou dizer como Pilatos no credo, porque eu estaria sendo injusta com o direito, mas o direito é um acessório na história. Na verdade, o que eu fiquei pensando? Ao direito cabe, não atrapalhar, 2, propiciar as condições para que a administração tenha as ferramentas necessárias para desenvolver esses mecanismos que eu li, né, que eu vi que os autores listam, tá? Aqui, quer ver uma coisa? Olha só, eles falam em drones, falam em instrumentos existem projetos aqui, minutas de previsão, modelos de previsão. Uma das coisas mais interessantes, e que eu fiquei pensando, aí Ana está aí, Ana Miguel está aí, qual o grande problema do poder público dar conta de desastres? Ele não tem gente para isso. É um problema de, assim, você precisa para prever, projetar planos, etc. Precisa de muita gente. Precisa de algo intensivo em mão de obra, digamos assim, porque dá conta. Quer ver? Olha, eu achei um outro texto aqui, ele fala: conheça as 11 estratégias elaboradas para a gestão de riscos e desastres. Plano de trabalho operacional, identificação de riscos de desastre, cenários de curto, médio e longo prazo, princípios e diretrizes estratégicas de atuação em proteção e defesa civil, o pessoal da defesa civil que está aí, que é quem mais entende desse assunto, né? Versão sintética de atuação em proteção e defesa civil, atuação em prevenção, atuação em mitigação, atuação em preparação. Olha, prevenção, mitigação e preparação, atuação em resposta. Prevenção, mitigação, preparação e resposta. Olha quanta gente você precisa para isso. Essa atuação, recuperação, plano consolidado, documento de referência. Você lê, precisa de uma administração pública capacitada, precisa de uma administração pública com gente e o que eu sempre falo, direito administrativo no Brasil é uma realidade na União, é uma realidade nos 27 estados e tem uma realidade de 5.500 municípios precisando de defesa civil. E isso é um enorme desafio. Veja, a União tem uma atuação nisso muito superficial. Os estados ficam com um trabalho mais pesado. E os estados precisam assessorar esses 5.500 municípios. Olha quanta gente você precisa. E aí, onde é que entra a tecnologia? A tecnologia é um mundo de possibilidades aqui. De permitir que com menos gente, não vou dizer que com menos recursos, porque não é o caso, mas de que com menos gente se consiga
usando programas sofisticados, usando inteligência artificial, usando instrumentos tecnológicos, você consiga ter uma atuação efetiva em prevenção, preparo, monitoramento e tudo isso que a literatura de políticas públicas que eu descobri, né, tem muita coisa sendo escrita sobre isso, isso está sendo muito explorado. Não é no direito, né, o direito ainda não está. Mas o que o direito tem a ver com isso? E aí, onde é que o direito está? O lugar de fala do direito nessa história. Né? Como eu disse, em primeiro lugar, a primeira coisa é não atrapalhar vendo chifre em cabeça de cavalo, né? Porque isso é típico do direito. Mas a segunda coisa é a gente aperfeiçoar o direito administrativo do risco, que já é uma realidade que é essa lida do direito com o risco. O direito ele é naturalmente avesso ao risco. Né? O direito ele é naturalmente avesso ao risco. Mas isso tem mudado, porque a gente tem pensado como lidar, como aperfeiçoar os mecanismos jurídicos no tratamento do risco, sem que isso seja uma vedação completa. Tem risco, não pode. O risco é inerente. Como você controla? Né? Como você faz o risco controlado? Né? E aí, vamos pegar aqui, por exemplo, um mau exemplo, que é o princípio da precaução. É um mau exemplo. O princípio da precaução lido, como eu já vi lido em alguns ambientalistas, né? Eu acho que isso está superado. O princípio da precaução é um centro desse debate jurídico. Em que medida? Quando eu comecei a ler sobre o princípio da precaução tem risco ou não pode? Não, o princípio da precaução é aquele que diz que não, se não tem dominância dos riscos, não pode. Isso não existe. Se você dá essa interpretação, simplesmente você paralisa a administração. A administração pública tem que ser uma gerenciadora de riscos. E uma questão que eu sempre me ponho é a legitimidade da decisão gerenciadora de riscos. Vocês já devem ter falado aqui muito ontem, imagino, sobre sandbox regulatório, sobre o direito da experimentação. São temas que andam bem na moda aí nos nossos trabalhos acadêmicos, tem um monte de gente escrevendo sobre essas coisas. E que mostram, tem que ir em ambientes controlados, a gente tem que imaginar que a gente tem um nível de risco inevitável. Um desses textos que eu abri, a foto que ilustrava o artigo era uma foto de Porto Alegre no ano passado. A imagem é muito impactante. E aí eu fiquei pensando assim, a cidade é construída na beira do rio. Tem como você evitar esse risco inevitável. Assim, o homem escolheu aquilo ali. E o homem escolheu aquilo ali, o homem escolhe viver perto dos rios há milênios, porque é onde tem alimento, porque é onde tem... que o rio, que uma enchente como essa aconteça no intervalo de 100 a cada 100 anos, vai ser um pouco inevitável. Então, esse risco é um risco que não tem como evitar, porque tem toda uma conformação ali. Você vai tirar a cidade dali? Vai. Ali não tem a menor chance. Pode ser que alguma cidade do interior, que eu ouvi dizer que o que a administração pública, e aí o direito tem que lidar com isso, a administração tem que ter... E aí uma coisa interessante, não sei se vocês já leram um artigo do Eduardo Jordão chamado As Três Dimensões do Direito Administrativo. O direito administrativo tem uma dimensão jurídica, tem uma dimensão política e também tem uma dimensão gerencial. O direito administrativo tem uma dimensão institucional, tem uma dimensão gerencial. O direito, ele não é... O direito administrativo, especialmente, eu não posso dizer dos outros. O direito administrativo, especialmente, ele tem uma dimensão, e eu não vou demorar muito, prometo, ele tem uma dimensão de propiciar
propiciar ferramentas para que a administração dê conta das funções e não paralise a máquina. Né? Tá, estou terminando. Não paralise a máquina. E, portanto, eu preciso ler os institutos e ler, por exemplo, o princípio da precaução, imaginar que o direito tenha o compromisso de propiciar, facilitar ferramentas institucionais para que a administração cumpra todos esses objetivos das políticas públicas de prevenção a desastres, de que a administração pública use as ferramentas tecnológicas. É IA que vai usar? Vai ter um instrumento de... Vamos lá, eu instalei um programa, é a última coisa que eu vou dizer, prometo. Eu instalei um sistema de monitoramento e previsão. Esse sistema de monitoramento e previsão emitiu um alerta. Esse alerta vai para a casa das pessoas, no automático. Outro dia eu estava em São Paulo e estava caindo o mundo, eu estava dentro do táxi, estava caindo o mundo. Nossa, choveu muito, foi rápido. E veio o alerta. O que foi da última vez que apareceu um alerta desse aqui no Rio, que as pessoas começaram a reclamar da prefeitura? A prefeitura me deu um susto, a prefeitura... O poder foi muito criticado. A prefeitura foi muito criticada por aquele alerta, né? Que foi histérico, me deu um susto. Mas aquilo tem que ser automático. E deve ter sido, o sistema deve estar montado para fazer isso no automático, sem decisão humana no meio do caminho. E isso é legítimo? Essa é uma discussão que o direito vai ter que ter. É legítimo? Eu acho, tá? Eu acho. Porque eu acho que a decisão política é anterior, quando o sistema se estabeleceu. Mas uma vez que se estabelece, esse automático eu não vejo problema. E assim a gente está caminhando para atos administrativos que são automáticos. E eu não vou discutir isso aqui, porque isso é uma outra discussão, né, do ato administrativo sem vontade, mas é isso. É essa ferramenta no desastre que a tecnologia vai automatizar, a gente espera, porque isso vai liberar a gente, vai permitir mais preparo, a gente encontra as pessoas menos desprevenidas e, teoricamente, o que a gente quer é salvar mais vidas, evitar mais danos. Enfim, nesse tempo que nos cabe, eu falei de um monte de coisa, mas é um prazer enorme estar aqui. São só ideias gerais para compartilhar com vocês. Obrigada, gente. Patrícia, pela excelente exposição, com direito a um brinde inicial, né, muito bacana, sobre sua pesquisa, sobre a professora Beth, que acabou trazendo uma pesquisa até mais ampla, né, em relação às mulheres no direito. E eu vou passar, então, agora a palavra para também minha colega, Júlia Giacomazzi, que vai falar da participação democrática e a elaboração de estratégias de adaptação aos efeitos da crise climática. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu queria começar agradecendo a Vanessa Cerqueira, a Carol Fidalgo, por terem me convidado nesse congresso incrível, só de mulheres, e de um tema que é tão relevante. O meu tema são as políticas de adaptação e a participação popular, e aí eu comecei trazendo uma definição do que seria a política de adaptação e o que seria a política de mitigação, porque elas costumam andar juntas. Quando se fala de uma, normalmente se fala de outra. A política de mitigação, ela vai visar a redução ou prevenção da emissão de gases de efeito estufa, para evitar que o planeta alcance temperaturas mais altas, ou seja, vai atuar na causa. Um exemplo seriam políticas de transição energética justa, descarbonização, investimento em energias renováveis, combate ao desmatamento, tudo isso para evitar maiores emissões de gases de efeito estufa. E aí, do outro lado, nós temos as políticas de adaptação, que objetivam antecipar os efeitos adversos da crise climática, da mudança climática, para agir na prevenção ou para minimizar esses danos. Alguns exemplos, os sinais de alerta, que a professora Patrícia falou, infraestruturas mais resilientes, conforto térmico nas cidades, por exemplo, com a
plantação de mais árvores e áreas verdes, moradias mais resilientes, melhor drenagem nas cidades, para enfrentar, por exemplo, chuvas intensas, temporais, como foi, por exemplo, em Porto Alegre. E aí eu menciono a Estratégia Nacional de Adaptação, ou Plano Clima, que é da União Federal, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. A adaptação e a mitigação, elas são mencionadas na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de Nova York, em 92, e aí mencionam as responsabilidades das partes, dos países partes, em formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e, conforme o caso, regionais, para mitigar a mudança do clima e cooperar nos preparativos para a adaptação aos impactos da mudança do clima. Em seguida, há uma previsão de que as partes devem adotar políticas nacionais e medidas correspondentes para mitigar a mudança do clima, limitando suas emissões antrópicas de gases de efeito estufa. E, ao final, tem uma previsão interessante de que os países desenvolvidos, que estão constantes do anexo 2 e do anexo 1, eles têm que auxiliar as partes, países em desenvolvimento, particularmente vulneráveis aos efeitos negativos da mudança do clima, a cobrirem os custos da sua adaptação. Porque a política de adaptação, eu vou mencionar depois, elas são muito custosas. Então, não são todos os países que vão ter a capacidade de fazer frente a essa necessidade. No Brasil, o marco para disciplinar a mudança do clima foi a Lei 12.187 de 2009, a Política Nacional para a Mudança do Clima, que também traz o conceito legal de adaptação e mitigação, que é bem parecido com o que eu já falei aqui. Então, a adaptação são as iniciativas, medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais, e a mitigação são mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e que reduzam e aumentem os sumidouros. A adaptação, é importante dizer isso, ela vai ser necessária independentemente da gente conseguir atingir e estacionar o aumento da temperatura global média, que é um dos objetivos do Acordo de Paris. Estacionar a temperatura média global entre 1,5 e 2 graus Celsius. Independentemente da gente conseguir isso, que no momento não está muito promissor, a adaptação vai ser necessária, porque a verdade é que a gente já vive uma nova realidade climática. Nós já estamos submetidos a um clima diferente do que nossos antepassados estavam acostumados. E esses eventos extremos, esses desastres demonstram isso. Há alguns anos que a gente vem notando uma predominância das políticas de mitigação. Por exemplo, as políticas mais famosas que a gente ouve falar são aquelas decorrentes do Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, tudo isso, todos eles trazem políticas de mitigação, redução de emissão de gases de efeito estufa. No Protocolo de Quioto, só os países desenvolvidos. No Acordo de Paris, nós temos os compromissos nacionalmente definidos, ou seja, cada país define livremente qual é a sua contribuição para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Mas uma vez definido, uma vez apresentada a CNDC, o país fica vinculado a ela. Só que, desde 2010, mais ou menos, com o quadro de adaptação de Cancún, surgiu essa preocupação em também focar em adaptação, porque a adaptação estava sendo deixada de lado, priorizando-se a mitigação. E por que isso? Porque, imagino eu, a temperatura continuou subindo, os esforços de mitigação não têm sido tão bem sucedidos assim, por diversos motivos, e cada vez mais se tornou claro a necessidade de adaptar as infraestruturas, adaptar para a qualidade de vida dos seres humanos. E aí eu trouxe alguns dados do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, o IPCC, que é um órgão técnico da ONU, de 2023. E aí ele traz a seguinte informação: cerca de 3,3 a 3,6 bilhões de pessoas estão altamente vulneráveis aos eventos climáticos. E é uma parcela significativa. E o ritmo e a dimensão atuais da ação climática são insuficientes, segundo o IPCC. Ali eu deixei o que eu, na verdade, já mencionei,
eles preveem que um aumento de temperatura global entre 1,5 e 2 graus Celsius tem uma alta probabilidade de risco de evento singular ou mudança irreversível no ecossistema. Nós já estamos em 1,5. Alguns meses atrás, foi informado que nós já chegamos em 1,5. A gente nem tenta diminuir, a gente agora está na meta de ficar abaixo de 2. E entre 2,5 e 4 é muito alta a probabilidade do risco de evento singular ou mudança irreversível do ecossistema. E aí, nesse contexto, surge a necessidade, o dever dos estados de implementarem políticas de adaptação. Porque é inegável que nós vamos enfrentar eventos extremos, desastres. E eu trouxe esse trecho do acórdão da DPF 708, que foi de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Essa DPF tratava da utilização dos recursos do Fundo Clima. O Fundo Clima foi criado pela lei que eu já mencionei, que é a Política Nacional para a Mudança de Clima. O fundo tinha recursos e simplesmente não estava sendo utilizado. Então, foi ajuizada essa DPF e o STF afirmou o dever constitucional, supralegal e legal da União e dos representantes de proteger o meio ambiente e combater as mudanças climáticas. Ou seja, esse não foi o primeiro acórdão que falou algo do gênero, eu trouxe esse porque eu achei mais enfático, mas, basicamente, eles dizem que a administração tem a discricionariedade de como ela vai elaborar, formular, implementar essas políticas, ela não tem discricionariedade para não fazer. Então, ela pode decidir como que ela vai utilizar os recursos do Fundo Clima, para onde esses recursos vão, como eles serão distribuídos. O que ela não pode fazer, não está contemplado nessa discricionariedade, é a inação, é deixar o recurso parado. Isso se aplica ao Fundo Clima e se aplica a qualquer outra circunstância que demande uma atuação do Estado. E quais são alguns dos desafios das políticas de enfrentamento da crise climática? A crise climática, por si só, é um campo em disputa. Então, começamos com esse problema, frequentemente associado a um campo ideológico e enfrentando desinformação, campanhas organizadas, de desinformação, obstrucionismo, que tem sido muito estudado também. Então, a despeito do consenso científico, há essa dificuldade. A outra dificuldade é o que se chama de climate lag, que é o fato de que quem mais vai sofrer as consequências da crise climática são gerações futuras. Sempre a geração futura vai enfrentar uma realidade climática pior do que a nossa. E a geração futura não vota no momento. Então, a pessoa que está buscando votos, que quer se eleger, ela não se preocupa tanto com uma geração que não existe ainda, ou que existe, mas que não tem título eleitoral. Então, esse é um dos problemas. A lógica eleitoral não incentiva essa preocupação, principalmente porque são políticas custosas e são políticas cuja efetividade exige muita pesquisa, muito planejamento para muitas pessoas, como disse a professora Patrícia, para conseguir ser implementada. Eu trouxe aqui um dado da ONU também, de 2023, que indicava que os fundos necessários para adaptação aos efeitos da mudança climática devem atingir uma faixa central plausível de 215 bilhões a 387 bilhões por ano de dólares nesta década de 2023. É muito dinheiro. É muito dinheiro até para os países desenvolvidos. E é muito dinheiro para algo que não necessariamente vai retornar em voto, Além da lei da política de mudança, política nacional sobre mudança climática, a lei 14.404 foi editada em 2024 para trazer as diretrizes da elaboração de um plano de adaptação, um plano nacional. E aí algumas diretrizes são a identificação, avaliação e priorização de medidas, priorizar setores e regiões mais vulneráveis, soluções baseadas na natureza, como parte das estratégias de adaptação. Essa questão da solução baseada na natureza tem muita relação com saberes tradicionais das comunidades indígenas, quilombolas,
que muitas vezes, que na verdade são um dos grupos mais afetados pela crise climática. E, além disso, a lei prevê, como tantas outras leis do direito ambiental, a participação popular na formulação dessas políticas. No artigo 5º, parágrafo 2º, é garantida a representação da sociedade civil e ampla cooperação entre os entes federados. O caput, é importante também destacar, ele diz que o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, ele vai ser elaborado pelo órgão federal e serão formulados em articulação com os 3 entes federativos, bem como setores socioeconômicos e participação social dos mais vulneráveis aos efeitos adversos da crise. E por que a participação popular? Para além de todas as previsões no nosso ordenamento sobre participação popular, a participação popular, ela pode-se dizer que ela está no DNA do direito ambiental. É um princípio extremamente importante no direito ambiental, muito por causa de como o direito ambiental surgiu, por pressão de movimentos sociais. Então, nessa origem do direito ambiental, a participação popular foi muito importante, portanto, são diversos os diplomas de direito ambiental que prevêem a participação popular. Eu trouxe o princípio 10 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, que eu acho assim, a melhor previsão. A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados. O interessante é que esse princípio 10, ele se apoia em 3 elementos, 3 pilares, que são o acesso à informação, o acesso à justiça e a participação na tomada de decisão. A lógica é não ter uma participação popular esvaziada pela falta de informação. E aqui, assim, dentro de informação, a gente pode colocar também a educação ambiental, que é uma previsão da Constituição e que é necessário para que se tenha um debate produtivo na elaboração de políticas públicas. Depois nós tivemos 2 convenções muito importantes, que são sobre acesso à informação, sobre participação, incluindo o Acordo de Escazú, que ainda não foi internalizado pelo Brasil, foi assinado em 2018, enviado para o Congresso em 2023, mas até agora não foi votado. Recentemente, na DPF 651, o STF também se pronunciou sobre a participação popular nesse tema de meio ambiente. O objeto eram decretos federais que previam uma alteração na composição de diversos conselhos, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Conselho Nacional da Amazônia e do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. E o resultado dessas alterações era a eliminação completa da participação da sociedade civil nos conselhos. Então, enfrentando essa questão, o STF decidiu que não era possível essa eliminação, essa supressão da participação social, em razão do princípio da participação, princípio da vedação, retrocesso e princípio da isonomia. E eu trouxe um trecho da fundamentação da ministra relatora, da Carmen Lúcia, em que ela fala que a atuação cívica das políticas ambientais confere apenas ao Poder Executivo Federal o controle de suas decisões, neutralizando-se o caráter plural, crítico e diversificado da formulação. E tem mais uma questão envolvendo a participação popular, ao lado das previsões legais, que é a adesão a essas políticas. Havendo participação popular, a tendência de adesão é maior. E tem mais uma questão, que é a questão das vulnerabilidades. Eu trouxe aqui o conceito de vulnerabilidade pelo IPCC, é o conceito que ele usa, que é: a vulnerabilidade determina significativamente a forma como os impactos da mudança climática são sentidos pelas sociedades e comunidades. E, em seguida, ele trata sobre como essa é uma questão multidimensional e dinâmica, decorrente de processos históricos de marginalização desses grupos. E aí, em seguida, no mesmo relatório, ele fala que entre 2000 e 2010, a mortalidade humana decorrente das inundações, secas e tempestades foi
15 vezes maior em regiões de alta vulnerabilidade. Essa é uma questão que afeta ao tema da justiça climática, que é a noção de que nem todo mundo, que as pessoas que mais contribuíram para a crise atual, as pessoas que mais contribuíram, os países e pessoas que mais contribuíram para a emissão de gases de efeito estufa, não são necessariamente aqueles que irão arcar com as consequências, principais consequências dessa crise. E isso tem um aspecto internacional e um aspecto nacional. Internacionalmente, os países que mais contribuíram para a emissão de gases de efeito estufa, historicamente, estão localizados no hemisfério norte, são os países da época da industrialização, enquanto que já há muitas pesquisas que indicam que os países do hemisfério sul são os que sofrerão as piores consequências da crise climática. Internamente, no plano nacional, a lógica é parecida. Pessoas com mais condição financeira, que mais usufruem do desenvolvimento, da industrialização, do consumo de produtos, enfim, são aquelas que são menos propensas a sofrer os eventos da crise climática. Então, quando a gente vai ver Petrópolis, Porto Alegre, as comunidades mais afetadas são as comunidades com menos dinheiro, com menos condição financeira. E isso não é só uma questão financeira, assim. A gente não pode limitar a justiça climática a uma noção só de condição socioeconômica. Existem questões, muitos estudos também da ONU, sobre como isso afeta mulheres, como isso afeta pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas portadoras de deficiência. Então, é uma questão que precisa ser enfrentada. E mais do que isso, a desigualdade, essa injustiça não se reflete só na exposição ao evento extremo ou ao desastre. Ela revela também uma dificuldade de superação daquele evento. Então, não só esses grupos minoritários estão mais expostos aos efeitos da crise, como eles terão mais dificuldade de enfrentar os efeitos desse evento extremo. Então, por exemplo, tem uma tempestade, tem uma inundação, como em Porto Alegre, como em Petrópolis. Não só as pessoas de comunidades, de bairros com menos poder aquisitivo vão ser os mais afetados, como depois, para se recuperar dessa tragédia, eles terão mais dificuldade. Porque, normalmente, eles não têm um seguro de danos, eles não têm um colchão financeiro, eles não têm uma reserva de emergência, eles não têm alguém que possa ajudar. Essa situação está muito bem retratada nesse relatório que eu menciono ali no final, que é um relatório do Robert Bullard. O Robert Bullard ele é considerado o pai do racismo ambiental, então ele tem muitas pesquisas sobre racismo ambiental e ele foi investigar as consequências do furacão Katrina. E no relatório, ele afirma isso que eu acabei de falar, que as parcelas da população minoritárias com menos dinheiro são as que mais sofrerão com os eventos extremos. E antes dos eventos extremos, muitas vezes elas podem ser populações ignoradas pelo governo, então que não recebem um sinal de alerta, que não tem, durante o evento extremo, é uma população que talvez não seja prioridade dos governantes, um pouco esquecida, um pouco marginalizada, e depois do desastre não tem condições de se recuperar, de se reerguer. Então, isso ele chamou essas sucessões de adversidades, ele chamou de o segundo desastre. Porque você tem um desastre natural, você tem um evento extremo, e você tem uma situação socioeconômica que ainda piora a situação. Eu trouxe também um dado da plataforma Adapta Brasil, que é do Ministério de Tecnologia, de que pouco mais da metade dos municípios brasileiros, como é que eu não estou enxergando, tem índice de vulnerabilidade alta ou muito alta a desastres geohidrológicos, como enchentes, inundações e deslizamentos. Mais da metade dos municípios. E cerca de 48% dos municípios do país têm capacidade baixa ou muito baixa diante de eventos
como secas. Então, é um cenário que não pode ser ignorado. A gente estava falando, a professora Patrícia estava falando dos municípios, da dificuldade pessoal que o Estado tem que ajudar, é real. A gente vê por esses índices que não tem como. E quando a gente vê o custo também dessas políticas, como é que os municípios vão conseguir custear isso? Então, nós temos um contexto de distribuição desigual dos riscos e da capacidade de enfrentamento dos efeitos dessa crise. Nós temos um dever climático do Estado, que é chamado de dever climático, o Ingo Sarlit chama, a partir de um termo alemão, que o Estado deve atender o seu dever de proteção climática, formulando políticas de adaptação e mitigação. E aí, sob o aspecto da justiça climática, não basta apenas formular e implementar ou monitorar essas políticas, que isso já é muito, né? Formular, implementar e monitorar já é muita coisa. Mas não bastaria, porque, na verdade, antes disso, na própria formulação, já devem ser consideradas desigualdades pré-existentes. Porque o risco de implementar uma política sem ter isso em consideração é você perpetuar essas desigualdades ou até mesmo agravá-las. Então, um exemplo, e aí não é de política de adaptação, é política de mitigação, são os parques eólicos, por exemplo, e as criações de zonas de sacrifício verde. As zonas de sacrifício verde são chamadas as zonas que são sacrificadas em prol de algo benéfico, digamos assim, supostamente. Então, é uma política de mitigação que é para toda a sociedade, então é algo bom, mas as externalidades negativas desse empreendimento, como um parque eólico, vão recair apenas sobre aqueles que moram do lado do parque eólico. Então, uma parcela pequena da população, e claro, não é qualquer parcela pequena da população, vai ser a parcela, provavelmente alguma minoria, vai sofrer com os barulhos. Tem uma pesquisa da Fiocruz que mostra uma comunidade que mora perto de um parque eólico que teve 60% de perda auditiva, está precisando de remédio para dormir, enxaquecas graves. Então, assim, essas poucas pessoas estão tendo que arcar com uma política bem intencionada, a princípio, que vai favorecer a todos, mas que está, na verdade, perpetuando desigualdades. E, em relação às políticas de adaptação, não considerar as desigualdades pré-existentes, ou melhor, as particularidades de cada grupo, como eu disse, afeta a própria adesão à política e a eficiência dessa política. E aí eu trouxe algumas questões, eu estou terminando, algumas questões sobre a participação popular, que é a necessidade de ampliar, mas não apenas para aqueles mesmos grupos, assim, ampliar para grupos mais vulneráveis, grupos que têm dificuldade de acesso, grupos subrepresentados, a necessidade de que essa discussão seja informada e não focar apenas num aspecto quantitativo, mas qualitativo também. Não adianta ampliar o número de vozes se elas são todas iguais, se elas vêm todas no mesmo lugar, ou então você amplia o número de vozes e simplesmente inviabiliza uma tomada de decisão, que esse também é um problema, né? Quando a gente fala de participação popular, um risco de um processo decisório demorado, burocrático, o risco de captura das pessoas que estão participando. E aí, por fim, só para falar do Plano Clima, do governo federal, que é uma tentativa de uma participação popular intensa. O Plano Clima atual é de 2016. Em 2024, eles começaram o processo para criar um novo Plano Clima, que vai valer até 2035, e com intensa participação. A ideia era que tivesse intensa participação popular, no sítio eletrônico, tinha consultas públicas, tanto para mitigação como para adaptação, mas quando a gente vai ver os números, foram apenas 23 mil pessoas que participaram das consultas públicas, e 1.300 propostas e 2.200 comentários. Assim, considerada a população do Brasil, difícil dizer que foi, pelo menos quantitativamente, difícil dizer que foi significativa essa participação, né? De qualquer forma, entre julho e agosto tiveram plenárias, aí o governo foi fisicamente nas cidades, diversas cidades e biomas, e no momento está aberta a consulta pública para a parte de estratégia transversal e de monitoramento, gestão, avaliação e transparência. Bom,
Era isso, gente. Obrigada. Obrigada, Júlia. Trouxe também considerações muito importantes sobre esse tema. Eu acho que a gente vai seguindo aqui num contínuo, né? As palestras vão conversando uma com a outra. E eu vou chamar, então, a Júlia Malacrida, que vai falar de estratégias de governança para a redução de riscos. Oi, gente, bom dia. Queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui. Eu estou muito feliz de estar com palestrantes tão incríveis, não só nesse painel aqui, mas desde ontem, enfim. É muito legal ver um evento desse, assim, 2 dias para falar de desastres e com pessoas tão qualificadas, e como já foi dito aqui, com mulheres tão qualificadas. Fico muito, muito feliz mesmo. E preparei uma fala rapidinha para a gente pensar um pouco sobre estratégias de governança para redução de riscos. Vocês vão ver que tem bastante coisa a ver com o que a Júlia acabou de falar, então estamos bastante alinhadas, mas aqui com um pouquinho do foco nos desastres. Bom, como acho que todos aqui já sabem, a gente está conversando desde ontem, né? Os desastres, eles têm impactos que são humanos, ambientais e socioeconômicos que são muito difíceis de remediar e muitas vezes são irremediáveis. Então, não tem como construir de volta aquilo que a gente tinha antes do desastre acontecer. E aí, tendo um pouco isso em vista, eu acho que é importante a gente pensar como que a gente evita esses desastres, né? Como que a gente pensa na redução do risco para não ficar tanto ainda naquele papel da remediação, da reconstrução, da indenização. A gente ainda tem uma prevalência muito grande da resposta, da reconstrução, quando a gente fala em gestão de desastres. Acho esse painel do TCU um painel muito interessante para dar uma olhada. Se vocês tiverem curiosidade, é um painel que chama Gestão de Risco e Desastres. Ele está disponível e ele tem dados de como foram os recursos disponibilizados pelo governo federal desde 2012 até recentemente, em 2015. Acho que aí ele está atualizado para março ou maio, então comecinho desse ano. E a gente pode ter, por exemplo, se olhar ali, a diferença do quanto são os valores em relação às estratégias de resposta e as estratégias de prevenção. Desde 2012, a gente tem ali mais de 23 bilhões de recursos em resposta e reconstrução. Para a prevenção, por outro lado, a gente está em 9 bilhões, é menos que a metade. Então, tem uma diferença que é bastante significativa e chama a atenção, não que a gente deva mudar totalmente o paradigma, mas reforçar a prevenção. Olhar para a prevenção com um pouquinho de mais cuidado, até porque quanto mais prevenção, menos a gente tem que reparar, menos a gente tem que remediar esses desastres. E aí, pensando como que a gente pode fazer isso? Bom, as medidas de redução de risco de desastres, elas em geral são divididas em medidas estruturais, então é a construção de uma infraestrutura resiliente, e medidas não estruturais, que é uma construção de capacidades e aprimoramento de governança. Essas duas categorias, elas não são excludentes, elas são complementares. Então, a ideia é que, além da construção de infraestrutura, a gente olhe também para a governança, para a gestão do risco de desastres. Para ter um exemplo para vocês de como que a gente fala de medidas estruturais, a gente tem ali no novo PAC, quando se fala de prevenção a desastres, são obras de drenagem, são obras de contenção de encostas, às vezes são obras de construção de barragens de contenção, obras de construção, enfim, muito olhado para isso, para uma infraestrutura que vai estar preparada para encarar esses desastres e para proteger as pessoas que estão ali em volta. Quando a gente fala em estratégias não estruturais, então aí na governança, dá para pensar em 2 tipos de categorias. A gente tem ali medidas que são mais tradicionais de comando e controle, então aqui pensando muito em um papel da regulação, e essas medidas, elas têm, por exemplo,
os recursos da calamidade pública, em situação de emergência, a imposição de contratação de seguros de entes regulados, a ameaça de sanção daqueles riscos que não são geridos, por exemplo, por entes regulados. E aqui é muito interessante olhar que esse tipo de medida ele tem um caráter essencialmente financeiro, né? A gente está olhando para esses recursos, a gente está olhando para uma ameaça de uma sanção que muitas vezes é pecuniária, inclusive a calamidade pública, a categoria da situação de emergência, são categorias que muitos municípios usam para conseguir acessar recursos pós-desastre, para conseguir reconstruir, para conseguir ter medidas de mitigação assim que um desastre acontece. E é muito curioso, não sei se vocês já tiveram acesso, mas o TCU em 2023 fez uma análise das políticas de alguns sistemas de alerta, de políticas de prevenção, e fez uma análise, inclusive, do acesso de municípios a recursos por situação de emergência. E uma das conclusões é que é muito difícil, inclusive, chegar nesse tipo de medida. Então, para declarar a emergência, para ter acesso a um recurso, o município ele vai precisar entrar numa plataforma, vai colocar os dados sobre o desastre, os dados sobre antes, os dados sobre depois, os dados sobre as pessoas atingidas, sobre o volume de recursos necessários para isso. E isso é também muito difícil, então muitos desses pedidos sequer vão para frente. E essas medidas, em geral, elas estão um pouco centradas dessa perspectiva. Mas aí também tem aqui um convite para a gente pensar em outros tipos de medidas de governança, que são medidas que vão mais para uma estratégia de participação, de coordenação entre um ente regulador e o ente regulado. E aí, quais são alguns exemplos desse tipo de medida que a gente pode ver? Bom, a gente tem mecanismos internos de identificação e controle de riscos e garantia de transparência. Então, discutir como pensar, por exemplo, dentro dos entes regulados, a identificação precoce de riscos e como que isso pode ser passado para um regulador, como esses riscos podem ser geridos previamente, a autorregulação setorial para a adoção de medidas técnicas na identificação e na prevenção de riscos, partindo aí de um pressuposto de que essa conversa entre o regulador e o ente regulado pode buscar a melhor técnica possível, a técnica mais avançada, para que a gente consiga identificar e agir sobre esses riscos da forma mais eficiente. O uso, inclusive, da análise de impacto regulatório como uma ferramenta para a identificação de riscos, a construção participativa de medidas de mitigação, resposta e reconstrução, e aí a Júlia já falou como a gente pensa nessa participação quando a gente está falando de mudanças climáticas. E, para além disso, além dos desastres naturais, também os desastres envolvendo infraestrutura, é bastante importante a gente pensar nisso. Então, casos, por exemplo, de grandes infraestruturas, como barragens, enfim, a gente pode pensar, inclusive essa é uma das exigências da Lei Nacional de Segurança de Barragem, que planos de emergência, planos de mitigação, planos de resposta sejam construídos junto com a comunidade no entorno, sejam implantados junto com a comunidade no entorno, que haja um treinamento, que haja realmente um preparo para quando essas situações, se elas vierem a acontecer, para que as pessoas possam se proteger da melhor forma. O monitoramento de riscos a longo prazo, também o monitoramento das estratégias de enfrentamento desses riscos, a adoção de sistemas de alerta, e aí a gente tem uma série de exemplos de como esses sistemas de alertas podem acontecer, tanto para fora, então, por exemplo, sistemas de sirene que vão avisar ali sobre um risco para uma população, quanto até para dentro. Eu acho que é bastante interessante a gente pensar como que o próprio regulador pode ser alertado. Então, pensar no papel de ouvidorias, pensar no papel de uma governança participativa que consiga chegar próximo do ente regulado, próximo das pessoas potencialmente afetadas por desastres, e tudo isso numa gestão que vai olhar para a transparência e por um diálogo.
Passando aqui para dar um pouquinho de um exemplo, a gente tem, no começo desse ano, a Defesa Civil e o governo federal começaram a falar sobre o indicador de capacidade municipal, e esse é um exemplo que a gente pode ver de como que essas medidas elas podem ser desenhadas, elas podem ser discutidas e de como elas se complementam. Então, a gente tem nesse índice, ele vai avaliar instrumentos de planejamento e gestão, coordenação setorial e capacidades, políticas, programas e ações para conseguir mapear esses riscos e pensar em estratégias para a gente agir neles antes de que eles ou se concretizem em um desastre ou cheguem a se agravar. Tudo isso para pensar que para prevenir desastres é necessário identificar e diagnosticar os riscos tempestivamente e corretamente. Então, a Patrícia estava até falando, né? A gente tem esse direito do risco e que a gente precisa aprimorar essa gestão de riscos. Não é ignorar o risco, é conhecer ele sempre da forma mais completa e mais preventiva possível para que eles possam ser efetivamente mitigados. A gente tem uma governança regulatória que ela está em diversos níveis. Então, ela está no nível federal, ela está no nível estadual, ela está muito no nível municipal, que está ali na frente, no dia a dia, para lidar com o desastre. Tanto da gestão de riscos, quanto depois que um desastre acontece. E esses entes, nesses diferentes níveis, eles precisam atuar em conjunto para reduzir os riscos de desastres, para pensar em transparência, diálogo e coordenação. E também pensar que tem um espaço para órgãos regulatórios fortalecerem a sua atuação na prevenção de desastres. Então, a gente já tiveram aí vários painéis ontem e vamos ter ainda mais com o pessoal das agências reguladoras, tanto federais, a gente pode pensar também no papel das agências reguladoras estaduais, no âmbito do Estado de São Paulo, por exemplo, o plano de mitigação de mudanças climáticas muito recentemente colocou a ASP Águas, que é a Agência Estadual de Águas, como um papel muito central também na redução de riscos e na mitigação. A gente pode pensar também, quando a gente fala de desastres envolvendo infraestrutura, a ANA, a ANEEL, a ANM, elas são agências muito importantes, muito centrais do Sistema Nacional de Segurança de Barragens e estão ali para fazer essa gestão do risco, fazer a gestão do dano potencial. E tudo isso precisa também pensar com a participação, com a colaboração dos entes regulados de forma cada vez mais próxima, pensando inclusive, porque os agentes regulados e também a população que está ali próxima do desastre, está próxima do risco, eles não só, muitas vezes, criam algum risco com as atividades, porque a gente tem atividades que as atividades humanas naturalmente criam riscos, mas também são os primeiros atingidos. Então, são as primeiras pessoas a se interessarem na redução desse risco e na mitigação. Bom, era isso, gente, que trazer essas ideias para a gente discutir. Obrigada. Muito obrigada, Júlia, pela sua fala. Eu vou chamar, então, agora a nossa última palestrante desse painel, que é a Ana Mendes Cosenza. Ela vai falar de desastres e controle dos poderes emergenciais do Estado. Bom dia, obrigada. Eu acho que vou falar para o público, não preparei um slide, porque é um convite para estourar o tempo. Fica à vontade. Com licença. Bom dia, cumprimentando todas as colegas da nossa mesa, a nossa organizadora, Carolina, Vidarge, todos os amigos aqui presentes, estão dispondo do tempo. Agradeço o convite, a presença e a oportunidade para compartilhar e dividir um pouco de conhecimento, experiências e nossa pesquisa, que o conhecimento é uma das poucas coisas que não diminui, né? Nós vamos só agregando. O tema que me foi separado é controle da administração pública diante de situações emergenciais, poderes emergenciais. E a nossa professora Patrícia já adiantou, já fez a revisão bibliográfica, em termos de direito sobre emergência no Brasil, existe muito pouca coisa. É muito trabalho sobre emergência, mas em outras áreas. E, por coincidência, em 2023, eu fiz uma pesquisa sobre
poderes emergenciais e Estado de Direito, porque é sobre isso que nós estamos falando. Porque a emergência é uma situação que ela tensiona o Estado de Direito. Nós vamos procurar por exceções. E eu fui beber na doutrina estrangeira, no que eu encontrei sobre poderes emergenciais. Então, uma das primeiras questões que suscita é o que é uma emergência, que é um conceito jurídico indeterminado, a quem cabe decidir se estamos diante de uma emergência, quais são as medidas adequadas e, principalmente, quem vai colocar fim na emergência. Porque você começa com uma situação emergencial que ela é reconhecida, tem uma legitimidade, é reconhecida pela população, pelo ordenamento jurídico, e aquilo pode se transformar em outra coisa, normalmente um regime ditatorial. E aqui eu vou começar a tratar do direito administrativo, mas dentro da faceta constitucional dele. Então, dentro dessa pesquisa, nós vamos trabalhar Estado de Direito, não vou ficar aqui conceituando, nós temos conhecimento sobre o regime jurídico, a ordem jurídica, o governo de regras no lugar do governo de homens, direito autônomo, que é o grande benefício que a sociedade moderna conseguiu construir, é o Estado de Direito. E temos basicamente 3 linhas teóricas sobre os poderes de emergência. Uma primeira que a gente pode, a doutrina que eu localizei identifica como neocantiana, que ela simplesmente diz que não há espaço para poderes emergenciais, não existe emergência, citamos aí Kant, só que essa teoria ela simplesmente ignora toda essa realidade que nós vemos hoje de emergências climáticas, crises econômicas, um país global onde você tem uma guerra, uma crise econômica em outro lugar e afeta completamente a estabilidade dentro do seu país. Então, não dá mais para ficar sustentando um positivismo, uma legalidade extrema, a ponto de dizer que não há exceção, flexibilização do Estado de Direito. Uma segunda corrente que eu não gosto muito, mas é sempre importante a gente lembrar, e aqui o representante é Carl Schmitt, é reconhecer que na emergência não há Estado de Direito. Então, você suspende o Estado de Direito e aí há um poder que vai à frente, pode ser o legislativo, o executivo, e ele começa a tomar decisões para trazer de volta a normalidade. E aí o problema é quando é que essa emergência vai terminar e quais serão os limites desse emergencial. E a terceira doutrina encontrada, e aí eu tenho aqui Naomi Lazar e Eisenhower, que eles falam sobre a necessidade de um regime jurídico, de um regime constitucional da emergência. E que, de uma forma ou de outra, diante da emergência, esses poderes, sendo reconhecidos ou não, eles serão utilizados. Então, é melhor ter algum regime jurídico de emergência do que regime nenhum. Nem que seja um regime para definir competências. Quem é que vai decidir, quem é que vai controlar, pelo menos para a gente identificar quem são as pessoas. Se não é possível que o Poder Legislativo consiga prever todas as possibilidades e definir, de fato, quais serão as normas jurídicas que serão aplicadas diante de cada emergência. Então, Eisenhower ele traz ainda, ele identifica 3 modelos de poderes emergenciais. E aí ele vai falar de um modelo que tende para o legislativo, que é aquela ideia de que, quando surge uma emergência, até mitigar, isso pode demorar tanto tempo, que seria possível que o Congresso Nacional, por exemplo, se organizasse e regulamentasse o regime jurídico da emergência. Então, vai sempre ter uma tendência de que o legislativo fique à frente disso. O segundo modelo é o mais comum, que ele acaba surgindo quando você não tem regime nenhum, um regime muito fraco, que é o modelo executivo. O poder executivo está à frente e ele vai avançar de medidas e poderes, depois ele vai tentar justificar transgressões, ilegalidades. E aí eu posso citar Dicey, que ele fala de um regime jurídico como se fosse de validação, onde você submete, por exemplo, ao Poder Judiciário, ao Legislativo, e vai dizendo o que foi feito, e ao longo da própria emergência você vai legalizando ilegalidades. Esse é o termo que Dicey usa. E o terceiro modelo que surge, que é o modelo judicial, que Eisenhower vai dizer que depende da força que é dada ao controle judicial dentro do Estado.
se ele vai conseguir ter um controle mais efetivo sobre os atos administrativos, né, da administração pública, se ele vai poder, por exemplo, anular, substituir, ou se ele vai ser só uma coisa mais retraída em cima de controle de legalidade. Aí depende do modelo do país. Se for um controle judicial mais presente, declarando nulidade, substituindo a discricionariedade do administrador pela do juiz e levando a responsabilizações, né? E aí nós vamos entrar no direito administrativo do medo, porque se em tempo de normalidade o gestor já tem medo, né? Eu estou falando do bom gestor, e não daquele que está querendo usar a coisa pública para outras coisas, em tempos de emergência o medo ele se eleva em outro nível, porque não tem regra, não tem parâmetro, e depois que tudo se acalmar e que todas as pessoas conhecerem as consequências reais de tudo que aconteceu, começa aquele, mas se você tivesse feito isso, né, mas isso foi falta de planejamento, né, mas as pessoas já conhecem as consequências. E a realidade do gestor público, ele vai se pautar pelo direito administrativo, está baseada em tomada de decisão baseada em verdades parciais. Quando começa uma emergência, nós não sabemos o que está de fato acontecendo. O gestor ele não tem conhecimento de todas as informações, de todas as consequências, todas as nuances. Só sabe que ele tem que fazer alguma coisa. Então, depois que aquilo passa, que você está no ar-condicionado, com um cafezinho, você começa a folhear o processo. E aí começa a aparecer tudo que passou, que foi excesso, e vem a responsabilização. Locke vai falar ainda, embora ele não estivesse falando de poderes emergenciais, sobre o Tratado da Sociedade Civil, lá ele reconhece o poder da prerrogativa. E aí ele leva isso para o Poder Executivo. Então, ele tende a reconhecer o poder emergencial na mão do Poder Executivo. E a ressalva que ele faz, ele está falando de controle de Estado, é que seja orientado a fins. Ou seja, os princípios, a finalidade. Já que não tem uma regra, é o tal do controle da juridicidade que está à nossa mão para que a gente reveja os atos administrativos, a motivação e as consequências. Tudo que a gente encontrar de norma, a norma vai ceder poderes e espaço, mas ela sempre vai falar assim, ressalvado o controle posterior. Né? E é aí que dói aquele medo lá do que vai acontecer. Bom, então esse é o cenário doutrinário que eu queria explanar dentro do tema para a gente visualizar. O controle da administração pública, ele, dentro do nosso país, eu vou começar a trazer agora para a nossa legislação, ele pode ser legislativo, né, administrativo, que a gente vai ter o controle interno da própria administração pública, o controle externo, que está dentro do legislativo, principalmente Tribunal de Contas, porque quando a gente fala de emergência, nós vamos falar de gasto público, né, de medidas, e aí vão vir contratações emergenciais, distribuição de auxílio emergencial e outras medidas, necessidade de pessoal, que normalmente é o que falta, e aí essa contratação não vai ser por concurso público, porque não dá tempo, é processo seletivo simplificado, é contratação sem processo seletivo, e também lembrando aqui, que às vezes fica esquecida, a requisição administrativa, que ela está fundamentada nesse poder que o Estado tem sobre todas as coisas, inclusive os bens privados que estão dentro do seu território, e dentro de uma emergência pode ser lançada a mão dessa requisição administrativa. A gente deseja que haja pelo menos um decreto, né, um anúncio, uma finalidade para limitar, porque também é uma mitigação do Estado de Direito. Bom, dentro do nosso regime jurídico, na Constituição, o que nós temos sobre regime jurídico emergencial constitucional do Brasil? E aí eu fui lá procurar. A gente tinha o estado de defesa, tá? Que ninguém lembra, vou falar um pouquinho, e ele também é super aberto, indeterminado. Ele vai falar de desastres naturais, ele vai falar de paz social, de calamidade pública. São 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, proposto pelo presidente, ouvido seu conselho, e necessária que a aprovação do Congresso Nacional. Então, tem uma prerrogativa do Poder Executivo, dá-se um prazo e já se coloca a necessidade de submeter a aprovação do Congresso. Se o estado de defesa não funcionar, isso pode virar um estado de sítio. E nós estamos num estado que já passou por uma intervenção federal somente na segurança pública, mas eu vou guardar e vou tocar ali na frente. Identificar o que é normal, o que é emergência, está cada vez mais difícil.
porque a gente passa a conviver com emergência iminente, todo dia. A gente se acostuma com atos de violência e você fala, mas isso aí já não é tão esquisito, né? Isso já é normal. Tem uma colega que trabalha aqui com mobilidade urbana, né? E aí tacar fogo em ônibus e parar todo o trânsito do estado, né? Não é uma coisa assim, não é uma coisa tão difícil. Ontem, não sei se os senhores acompanharam, nós tivemos um problema na Ilha do Governador. Eu vou prometer que eu não vou transformar isso aqui num relato pessoal. Eu não sabia que eu estava tão mergulhada em emergência até parar para pensar nisso. Eu sou tenente-coronel da Polícia Militar, né? É igual o pessoal ali da Defesa Civil, o colega ali da SEAP, né? Já pensaram que o presídio tem milhões ali de pessoas tentando fugir o tempo todo? Emergência iminente. As pessoas estão passando no dia a dia e o pessoal está ali no sistema esperando a hora que alguém vai conseguir encontrar a fraqueza do sistema e gerar uma emergência. Bom, estado de defesa, estado de sítio, e não tínhamos, não coisei mais nada na Constituição, até a alteração que houve em 2021, a emenda constitucional 109, decorrente da nossa experiência da pandemia, que criou, pelo menos, um regime jurídico, artigo 167b e seguintes, com alguns critérios para a calamidade pública, tá? Isso foi decorrente da própria Covid, reconhecendo poderes para tomar medidas, para que o Poder Executivo pudesse tomar, inclusive flexibilizando limites de gasto, liberando espaço para crédito extraordinário, para que essas medidas que nós precisamos tomar na emergência possam ser tomadas sem esbarrar, por exemplo, na Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E que também é um outro problema, porque ninguém tem dúvidas que existe emergência e que ela deve ser lançada à mão. O problema é o abuso e quando é que isso vai acabar, quais são as medidas que podem ser tomadas e o abuso de poder. Por isso, o controle do Estado em cima disso. E também, para não ir estourando, eu não comecei a contar, estou olhando ali para a Fernanda, tem 5 minutos, então dá tempo até para filosofar. Existe a questão do abuso, né? E deixa eu ver se eu falei tudo aqui. A questão do medo, do abuso. Gente, me perdi um pouco. Está vendo bem? As medidas emergenciais, a gente não tem como saber. Já passei todo o trilho. Perdi. É nervoso da emergência, muita emergência. Eu já queria partir para os exemplos, eu queria fechar primeiro. Nós temos as contratações emergenciais, vou voltar aqui, depois se eu lembrar eu volto. O que eu tenho para destacar dentro da nossa legislação? Isso, então, são os requisitos. Na verdade, nós temos hoje, não posso dizer que temos um regime constitucional reconhecendo esses poderes que você pode tomar, criando essas ferramentas para liberar financeiro para essas medidas, reservando o controle. O nosso modelo de Estado tem um amplo controle judicial, substituição das decisões. Outro exemplo que eu posso dar, da pandemia também, é a ADI 635, dentro da segurança pública, restringindo a atuação, por exemplo, da Polícia Militar em operações, todo mundo preso dentro de casa, dentro das comunidades, a pessoa está ali no meio, que foi uma decisão totalmente voltada para uma situação de emergência, que já acabou, já tem tempo, ainda está em discussão, ainda está aí. E aquele negócio, quando é que vai colocar fim? Mas vai voltar o que era? Jamais vai voltar o que era. Foram desenvolvidos ali, por exemplo, instrumentos de controle que não se tinha antes. Hoje, por exemplo, a Polícia Militar tem painel de controle que ela sabe exatamente todas as operações que estão acontecendo em qualquer lugar, efetivo, quem está escalado. Isso tudo foi desenvolvido por causa do controle que foi exigido ali, decorrente dessa judicialização de uma política administrativa. E aí nós estamos sempre falando de tensão e disputa de poderes constitucionais que foram divididos na Constituição. Não é um problema você defender uma prerrogativa do Executivo, porque recebeu na Constituição o espaço para essas medidas. Tá? A questão é o controle. E aí uma outra divisão que tem dentro do controle de administração pública é a questão do momento, se é um controle prévio, concomitante ou posterior. Nós vemos muito controle posterior quando a casa já está arrasada.
quando aquilo aconteceu, tudo já foi feito, e aí vem alguém na auditoria lá verificando, catando tudo. E nós devemos investir no controle prévio, sempre que possível, quando a gente fala da precaução, prevenção, e principalmente no controle concomitante, porque a responsabilidade é dos 3 poderes e da sociedade também, e eu falo do controle social. E dentro dessa DPF, já que eu citei aqui, a gente tem ali um papel que foi dado ao Ministério Público, como custos LED, que ele acompanha todas essas operações, são informadas, ele está acompanhando. Ele tem a oportunidade, por exemplo, de intervir em olha, você está indo um pouco para lá, Poder Executivo, você está vindo um pouco para cá. Então, isso tranquiliza bastante a situação do gestor em termos de ser paralisado pelo medo. Até porque, se nós formos procurar em jurisprudência, e aí eu vou voltar para a contratação emergencial, porque é o gasto, será responsabilizado pela emergência quem, de repente, não fez um planejamento, desídia, incura, e também aquele outro gestor que sentou ali para organizar e ficou com medo, parado e nada fez, e aí deixou acontecer um prejuízo, um dano a pessoas, serviços, obras e todo esse material. Tá? Então, assim, é isso que eu separei para a gente destacar em termos de doutrina, o que temos. Já temos alguma coisa na Constituição, precisamos desenvolver, e eu acho que a saída é investir, pelo menos à luz, nesse controle concomitante, porque nunca teremos como definir previamente todas as medidas ideais para cada uma das emergências. A gente traz um pouquinho todas as partes da sociedade para responsabilização, né, ali do problema, e encontrar de forma democrática e participativa a solução. Tá? Muito obrigada. Tá? É isso. Eu queria agradecer muito a Ana, mas também a todas as palestrantes. Acho que o painel foi muito rico, né? A gente teve a oportunidade aqui de falar sobre a prevenção e diversos mecanismos, passando pela questão da justiça climática, da governança, o uso, né, da inteligência artificial e outros mecanismos tecnológicos. E tenho certeza de que o evento de hoje, né, foi aberto com o brilhantismo das nossas palestrantes e que vai continuar ao longo do dia. Muito obrigada e teremos agora já a continuidade do evento com o segundo painel.